E sejam bem-vindos a mais um Consultório Aberto, o programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, porque durante décadas a medicina evoluiu para a especialização absoluta. Você ia no médico e eu não sou responsável pela unha da mão direita, não. Eu sou responsável pela unha do mindinho da mão esquerda. E de repente hoje a gente vê esta mesma medicina evoluindo no caminho inverso. A gente ouve novamente as palavras médico da família, medicina comunitária. O que será que mudou na visão dos pacientes e dos médicos para que realmente a gente voltasse a enxergar o todo e não só a unha do mindinho? Quer saber mais? Então, depois da vinheta, fica com a gente. E a gente já está aqui com ele, o médico Lucas Carvalho Silva, ele que é paliativista lá da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e vai explicar para a gente tudo isso que, né? A gente vai falar sobre a medicina de família. O que é medicina de família? Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, José Otávio. Muito bom estar aqui hoje no programa. Obrigado, telespectadores que estão nos assistindo, né? Muito obrigado. O médico de família vai na casa das pessoas? Como é que isso funciona? Desculpa a ignorância. Com certeza. Olha, vai! A medicina de família, ela é uma medicina muito antiga, que é muito difundida em outros países, né? E ela começou a se difundir aqui no Brasil, principalmente com o modelo de programa de atenção primária. O que seria esse modelo de atenção primária? Porque a gente tem até doenças sazonais, né? Por exemplo, dengue, aí agora é a época da dengue, aí tem alguns lugares que é febre amarela. Então, isso é parte da medicina da família? Sim. A medicina de família, ela foca principalmente nas doenças que são mais prevalentes, né? A gente tem hoje que até 90% das doenças mais comuns da população conseguem ser resolvidas pelo médico de família. E a ideia de ter um médico de família é de ter um profissional que te acompanhe em diversas etapas da sua vida, que acompanha o paciente desde a fase da primeira infância e acompanha até a velhice, né, até esse processo de adoecimento e óbito. Eu achei interessante que eu sou testemunha disso, tá? Sou testemunha viva disso, porque teve uma vez que eu estava com uma infecção e não curava, eu já era grande, eu tinha 19 anos, e minha mãe, no momento de desespero, ligou para o cara que era o meu pediatra. E ele me passou um remédio e nunca mais tive problema. E ela sempre falou isso é porque ele te conhece. Isso é verdade mesmo? É verdade. Ou foi uma coisa que só aconteceu comigo? Não. O médico de família, ele tem o papel de conhecer o paciente a fundo, né? Ele faz um acompanhamento horizontal desse paciente e acompanha ele durante essas etapas da vida dele. Então, a ideia de se ter um médico de família é justamente para ter um médico a quem recorrer. Realmente para você recorrer a ele quando você mais precisa. É alguém que vai ficar ali de apoio para que você entre em contato. A gente estava falando até com também o responsável pela UTI, né, lá da Santa Casa, o Dr. Ivan Dusvik, e ele estava falando da questão da equipe multidisciplinar. O paliativista, ele entra nessa equipe multidisciplinar, quer dizer, uma UTI precisa ter vários tipos de profissionais. Né? E o paliativista, né, ele entra nesse, o médico de família, ele entra nesse... Ou você é paliativista e médico de família. Médico de família. Você entra nessa equipe disciplinar? O médico de família, ele pode ser também um médico paliativista. É uma sub-área da nossa especialidade. Então, nós atuamos hoje na Santa Casa como médico paliativista, né? Nós temos uma equipe que é uma equipe multiprofissional que dá suporte a pacientes que possuem uma doença grave, ameaçadora da vida. Então, diferente do que o pessoal acredita, que a medicina paliativa ela é para um paciente de fim de vida, um paciente com o pé na cova, não é isso? Perfeito, não é isso. Ela serve para aquele paciente que tem uma doença grave, incurável, que tem essa doença ameaçadora da vida. Então, a gente presta suporte para o paciente em diferentes etapas de adoecimento. E que momento assim que você chegou da faculdade ou da vida e falou assim, eu quero ser alguém que
alguém que é médico de família e que, ao mesmo tempo, cuida de pessoas que têm uma doença muito grave, ameaçadora. Achei interessante esse termo que você usou. Perfeito. Ameaçadora. Quer dizer, geralmente o médico é a parte pesada, né? O paciente que chega para você, ele já tem uma doença grave. Em que momento que teve isso na sua vida? O adoecer, ele não é uma etapa bonita, né? Ele é uma etapa difícil, tanto para o paciente quanto para nós profissionais. Mas é uma etapa de grande vulnerabilidade. Então, quando o paciente ele fica com essa doença que é ameaçadora à vida, né? Em grave estado, ele precisa de ter esse suporte para controle de sintomas. Então, o médico paliativista ele vai de encontro a isso para tentar auxiliá-lo a passar por essa etapa. E eu acho que foi isso que me levou a optar por essa área. Porque quando a gente fala assim, às vezes, médico de família, paliativista, uma coisa é a família, outra coisa... Mas quando a gente tem uma pessoa na família com uma doença grave, muda boa parte da rotina da família inteira. Isso. Né? Porque aquela pessoa requer cuidados, então tem que ter alguém que cuida, e aí tem que se revezar, e muda a rotina da família inteira. O senhor percebe isso? Nós percebemos no cuidado diário, né, dos nossos pacientes, né? Lá na Santa Casa, a gente tem muitos pacientes que são acompanhados pela família e a gente vê o processo de adoecimento também dos familiares. Isso gera um certo desconforto para a família, né? Então, a gente vai percebendo isso. Até pacientes, por exemplo, com Alzheimer, você tem que ter uma atenção. À noite, às vezes, eles ficam extremamente ativos. Se deixar para um só da família, aquele que está cuidando vai acabar ficando doente também, não é? Perfeito. O cuidado ele deve ser compartilhado, né? Então, quando nós falamos sobre cuidado familiar, é importante que a família esteja por dentro das decisões que são tomadas, né? E esse cuidado ele seja compartilhado, porque a gente consegue amenizar o sofrimento e a sobrecarga de uma só pessoa, né? E consegue compartilhar com outros indivíduos também da família esse cuidado. Isso faz bem para o paciente também, porque ele vê que a família se importa com ele. Sim, sim. Infelizmente, às vezes a gente vê alguns casos, né, que às vezes por falta de informação, né, as pessoas são deixadas ali sem alimentação, em situação muito difícil. Alguns ainda usam até a aposentadoria do velhinho, né? Eu vim do jornalismo, fico com essas coisas, mas é verdade, a gente já noticiou várias vezes idosos em situações de maus tratos, eles têm uma doença, eles não lembram se já ganhou a aposentadoria ou não ganhou, e está todo mundo ali. O médico da família, a partir do momento onde ele vai na casa das pessoas, ele inibe até esse tipo de maus tratos, né? Porque tem alguém olhando. Com certeza. Sim. E a gente também trabalha hoje dentro da Santa Casa com uma equipe multiprofissional. Então não é só o médico, né? Nós temos também a equipe de assistência social que faz um belo papel para coibir esse tipo de ação, né? Que pode ocorrer, mas não é a maioria dos casos, né? A gente vê que a maioria se interessa pelo cuidado do paciente. Quer cuidar, a maioria, graças a Deus, né? A maioria, o mundo é mais cheio de pessoas boas. É que às vezes a gente ouve uma notícia tão ruim que a gente se assusta e aquilo vira o parâmetro, mas não é. A base é realmente... E essa equipe multidisciplinar, multiprofissional, quando um assistente social chega num lugar e detecta alguma coisa, ele chama alguém, um médico de família é chamado para atender? Porque alguém tem que atender, ou são bombeiros mesmo que chegam lá no lugar? Você fala no ambiente hospitalar? Não, chega, por exemplo, uma denúncia, né, de maus tratos, e aí vai lá um assistente social e vê que tem um idoso ali, numa situação muito difícil. Quem que é acionado? É um médico da família ou são os bombeiros mesmo? É importante que seja avaliada a gravidade dessa denúncia, né? Então, se for um caso tranquilo, a gente consegue chamar a família para tentar resolver a situação, né? Mas se realmente isso não se resolver, a gente consegue acionar os conselhos, né? E as delegacias para dar um apoio para nós. E funciona? Esse serviço funciona? Funciona, com certeza funciona. Isso é muito bom, a gente tem que proteger nossas crianças e nossos idosos, né? Com certeza. Mas falando em proteger,
O senhor falou aqui no começo que 90% das, digamos assim, das doenças e mal-estares assim, né, que as famílias podem ter, podem ser resolvidas sem ter que ir até o hospital, pelo médico da família. Ali, né? Isso é, a cada 10 visitas que a gente tem ao hospital, vamos dizer que 9 poderiam ser evitadas, é isso? Com certeza. A cada 10, teoricamente, a cada 10 atendimentos, 9 seriam evitados, né? Mas o que a gente quer falar com 90% das doenças sendo resolvidas na atenção básica é porque a maioria dessas doenças, elas não precisam ir para o especialista focal. Então, elas não precisam ser resolvidas pelo especialista, igual você falou, no dedinho da unha, né? Elas podem ser resolvidas na atenção básica, com o médico de família, tendo o acompanhamento adequado. O papel do médico de família nada mais é do que prevenir, né? Nós prevenimos as complicações, né? Identificamos as doenças de forma precoce para que elas não evoluem e não precisem desse especialista lá na unha, né? Então, é basicamente isso que a gente faz. Ou seja, na verdade, mas é mais um médico, é um custo, só que a prevenção ela tem um fator de economia enorme, né? Existe alguma estimativa, assim? Não tenho dados sobre estimativa, mas isso gera uma redução de custos enormes para o município, né, para os estados, porque a gente consegue evitar que esse paciente necessite de tecnologias mais avançadas e tecnologias que são mais custosas para o sistema de saúde. Sim. Haver um nódulozinho aqui, tratou no começo, é rápido, uma cirurgia simples, baratinha. Vai fazer quimioterapia depois, porque deixou, e faz isso, né? Isso também funciona para automedicação? Eu tenho uma curiosidade, porque a automedicação, só para se ter uma ideia, a gente teve uma pesquisa há um tempo atrás, ano passado, que quase 1/3 das internações nos Estados Unidos, que é um país que não tem SUS, não tem, pode falar o que for, não tem SUS lá. Se você, qualquer dodóizinho, paga, não tem. O plano de saúde, dá uma olhada que o pessoal ganha bônus para te negar o procedimento lá dentro do plano de saúde lá nos Estados Unidos. Então, é muito cruel. A pessoa só busca atendimento de saúde em último caso. Então, o que essa pesquisa desvendou? Que quase 1/3 das internações nos Estados Unidos são por conta da automedicação, que a pessoa tenta resolver a qualquer custo sozinha, ela mesma em casa. Então, é anti-inflamatório, aí vai causar problema nos rins. Então, isso vocês conseguem também identificar? Ou o hipocondríaco, ele esconde o jogo? O pessoal, tentam esconder isso de nós, né? Mas durante uma consulta, né, a gente consegue identificar isso e fazer essa correção antes que isso leve a uma doença mais grave, né? Que o paciente evolua, por exemplo, em uso de anti-inflamatório, evolua para uma doença renal crônica por conta do abuso de anti-inflamatórios. Então a gente consegue dar esse suporte para que ele não progrida e evolua para um estágio irreversível ou incurável. Então consegue identificar. Com certeza. A senhora tem tomado aquele remedinho todo dia? Não, né? Então, e quais são as principais doenças que o senhor enxerga, assim, todo esse movimento no Brasil? Quais são os principais avanços que o médico de família já conseguiu? Olha, a gente teve uma queda acentuada já nessas doenças aqui. Talvez eu acho que a redução da morbimortalidade por doença cardiovascular, com bom controle de pressão arterial, com bom controle da glicemia, né, do diabetes. Então, a gente consegue reduzir bastante essas taxas. Então, isso tem feito a diferença no dia a dia dos nossos pacientes. Então, quer dizer que vai na casa da pessoa com o esfigmomanômetro, quero ver falar 3 vezes bem rápido, e mede a pressão. Perfeito. A gente faz todo o acompanhamento preventivo com aferição da pressão, aferição da glicemia. Nós fazemos acompanhamento dos controles pressóricos, né? O paciente às vezes vai medindo em casa, traz para nós médicos olharmos, né, e vermos como é que está o controle. Então a gente consegue fazer isso. Então, pressão alta, o senhor acha que é, assim, digamos assim, talvez o grande avanço, né? A pressão alta e o diabetes, né? Que é muito prevalente. E a pressão alta, até a gente tem que chamar uma cardiologista para falar sobre isso, porque a pressão alta, ela traz
centenas de problemas dentro do Com corpo, certeza. né? Com certeza. Sobrecarrega o cérebro, o próprio rins coração, também. rins. Então é só malefício. Conseguiu certeza. travar a pressão alta. Com certeza. E- A gente tem que a maior causa hoje, né, de óbito aqui no Brasil são pelas doenças cardiovasculares, né? Que por consequência são decorrentes de um mau controle pressórico, mau controle glicêmico. Não, ou seja, não tem nada a ver. A gente não está infartando por causa desse tanto de fiasco político, futebolístico e esse tanto de sofrência sertaneja. Está infartando realmente por É por pressão conta dessas alta. doenças. E é verdade aquela questão dos mitos que a gente fala, o sal que estraga a pressão, o que realmente faz mal que o senhor chega coordenando aí essa parte de medicina da família, o senhor vai falar para as famílias? Quais são as diretrizes? Alguém na família foi detectada ali pressão alta, ou várias pessoas. Quais são as diretrizes que vocês deixam lá? O paciente ele tem que ser acompanhado, então, por nós, né? Nós fazemos orientações em relação à questão da dieta do paciente, né? Nós falamos sobre o sal, é uma verdade, o sal interfere bastante na pressão arterial. A obesidade também do paciente, né? Então, o paciente que tem uma obesidade, ele tem uma piora também nos níveis pressóricos, né? O que é nível pressórico? Níveis pressóricos ou a pressão arterial, né? A nossa pressão. Que a gente vai tirar, né? Eu brinco pensando, não vai tirar a pressão, não, a pressão vai continuar ali, você vai aferir. Então, o paciente ele pode ter uma piora com obesidade desses níveis pressóricos, né? Dessa pressão arterial. E o paciente também que é mais sedentário, ele também vai ter uma piora desses níveis pressóricos. Então, a gente tenta aliar a perda de peso, tenta aliar a prática de atividades físicas, tenta aliar também a redução do sódio, né? Na nossa dieta. Isso tudo contribui para melhorar essa pressão arterial, os níveis pressóricos. Senão vai parar aí, Com certeza. No hospital. E exercício físico, é realmente tudo que falam? Com certeza. A gente acredita que a boa prática, né, de atividade física, ela reduz ali os níveis da pressão em valores até quase normais, se forem bem executadas, se forem praticadas de forma regular e de forma diária. E a obesidade? Na maioria das vezes a pessoa ela come demais ou ela come mal? Acho que no nosso país a gente tem as duas coisas, né? As pessoas às vezes têm um tipo de compulsão alimentar, né? Isso também tem tratamento, deve ser tratado, mas as pessoas também comem mal, porque pela condição socioeconômica, né, que a gente vive. Então a medicina de família, ela foca no atendimento desses pacientes também que não conseguem ter ali uma alimentação adequada, né? Então a gente trabalha com a nutricionista para tentar auxiliar essa alimentação. Então acho que são as duas coisas: uma má alimentação, uma alimentação exagerada, né, com muito sódio, uma alimentação altamente industrializada, ultraprocessada, com muito sódio, acho que vai interferir nisso. Então, se a gente conseguir manter uma boa alimentação e o exercício físico, com certeza, a gente na metade do caminho. Meio caminho andado. Muito bom. A gente estava falando da equipe multidisciplinar. Uhum. Quem faz parte desse atendimento de família? Quem que vai na casa da pessoa? Quando nós estamos falando de atendimento em unidades básicas de saúde, nós temos a equipe médica, a equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia, nós temos também os farmacêuticos, né? Nós temos as agentes de saúde, todos eles contribuindo para essa melhora do paciente. Agora, quando nós voltamos isso para o cuidado paliativo, lá na Santa Casa a gente tem uma equipe multiprofissional, então tem equipe médica, tem as enfermeiras, tem as técnicas de enfermagem, nós temos fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais que prestam esse atendimento como um todo para o paciente. E isso, SUS? Tudo pelo SUS. É incrível, né? A gente já vai... Eu sei que... Eu sempre brinco. O SUS, ele depende de quem está gerindo. Com certeza. A gente tem ilhas de excelência maravilhosas pelo Brasil inteiro. E aí, às vezes, a gente fala, mas é que tal coisa não presta, tal lugar eu vi que... Mas isso vem do ser humano. Eu sempre brinco, o exemplo vem de baixo, não vem de cima. E a Santa Casa aqui, o senhor considera uma ilha?
Com certeza. É uma referência, né, para os pacientes que procuram tanto o atendimento de urgência e emergência, né, pacientes oncológicos, né. Hoje a gente tem vários pacientes oncológicos que fazem acompanhamento também com a equipe de cuidados paliativos lá da Santa Casa. Então, com certeza é uma ilha, uma referência para isso. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a medicina paliativa. O que realmente é a medicina paliativa? Que eu estava olhando, que assim, existem várias transcendências, né? Você praticamente utiliza todas as áreas da medicina, então você precisa ter um grande conhecimento em várias áreas. Como é que isso funciona para se ter a formação de médico paliativista? José Otávio, o conceito de medicina paliativa teve uma longa mudança ao longo dos tempos, né? Inicialmente acreditava que o cuidado paliativo era voltado para aquele paciente que já estava em fim de vida. Isso a gente sabe hoje que não é mais uma verdade, né? O cuidado paliativo, ele é voltado para todos os pacientes que possuem uma doença que é ameaçadora da vida, uma doença que tem progressão, é progressiva, e por muitas vezes que é incurável. E a gente sabe que o paciente, ele traz consigo um sofrimento, um grande sofrimento, às vezes ali do diagnóstico até o fim de vida dele. Então o cuidado paliativo vem justamente para a gente aliviar esse tipo de sofrimento, né? Dar uma qualidade de vida para o paciente ao longo de todo o tratamento paliativo. E como se preparar? E como se preparar. Perfeito para esse processo, né? Porque adoecer é um processo. Então, nós temos as etapas desse processo, né? Então, o paciente ele vai se ver adoecido não só fisicamente, mas também adoecido em todas as suas esferas, né? Da sua vida. Esfera emocional, a esfera familiar, né? A esfera religiosa. E o cuidado paliativo vem justamente para resgatar isso, dar uma visão para isso. Inclusive tem uma questão emocional e até mesmo, digamos assim, religiosa. Com certeza. Dos cuidados. Nós todos temos, né? A gente não está falando sobre religião em si. A gente está falando sobre a espiritualidade, que é aquilo que te move, né? Religiosidade. Isso, é aquilo que te move. Então, nós temos esses aspectos. Muitas vezes, no cuidado, né, do paciente, a gente passa um pouco por cima disso. E o cuidado paliativo vem para dar foco nisso, para ajudá-lo a superar esses desafios do processo de adoecimento. E como que um médico se prepara para preparar esse paciente? Essa é uma pergunta. É uma longa formação, né? É uma longa formação, né? Hoje a medicina paliativa, ela é uma subespecialidade de algumas áreas médicas, né? Então, você sendo clínico, especialista em clínica médica, você sendo médico de família, você tem a condição de prestar a prova de residência para a medicina paliativa e você faz uma formação. Então, é muito técnico, tem muito estudo envolvido, né? E é preciso se preparar para isso, né? E nós, como médicos, temos que nos preparar para esse atendimento. E também. Não só intelectualmente, mas emocionalmente. Muito, porque você vai, digamos assim, você vai encontrar pacientes, pessoas maravilhosas, que você sabe que ela vai deixar, ela tá com o tempo contado. Algumas não, mas algumas vão, né? Então, como você vai se apegar a uma pessoa que você sabe que vai perder? Como que você trabalha isso dentro da sua cabeça? Pessoalmente, essa é uma pergunta pessoal. Perfeito. Eu acho que a gente tem que ter na nossa mente um propósito, né? Um propósito para aquilo. Por que eu estou fazendo aquilo? Então, há um propósito para eu ter feito essa especialidade, que é o propósito de ajudar as pessoas. Se nós focamos somente no processo de adoecimento desse paciente, a gente vai sofrer junto com ele. Porque, como a gente falou, é um processo muito difícil, né? Então, nós temos que ter dentro de nós o nosso propósito e estar muito alinhado com esse propósito e estar integrado e fortalecido nessas áreas também da nossa vida. Então, estar fortalecido mentalmente em relação à questão familiar. Então, eu procuro estar com a minha família sempre perto. Eu procuro fortalecer esse lado da espiritualidade também, que é muito importante. Tem que estar forte. Tem que estar forte. Poder deixar os outros também fortes, né? E vocês recebem algum suporte psicológico em relação a isso? Claro, você estava falando, você vive dentro da sua família, mas o médico que trabalha sob esse tipo de pressão, ele chega a receber
Algum apoio? Ele pode fazer, né? Não é obrigatório que ele faça, mas é sempre bom orientar que esses profissionais façam um acompanhamento psicológico de forma regular e façam aquilo que eles gostam, né? Pratiquem atividades físicas, porque tudo isso ajuda a enfrentar esse processo como um todo junto com o paciente. E é verdade que a partir da pessoa, a mesma pessoa tendo duas formas de encarar um diagnóstico, isso vai mudar? Por exemplo, a pessoa recebeu um diagnóstico de uma doença que tem 2 anos de vida, vamos dizer assim. Se ela entrar em depressão, não fizer exercício, e aí a gente vai ter um tipo de resultado. Se a pessoa se mantiver otimista, fizer exercício, existe uma diferença pode haver uma diferença de tempo de vida? Pode sim. Tem um grande estudo na medicina paliativa que fala sobre isso. É um estudo que comparou 2 grupos. Um grupo que teve essa abordagem paliativa focada nessas várias esferas da vida, né, do paciente, na familiar, na social, focou aí na parte espiritual, e teve outro grupo que não teve o mesmo suporte. E foi visto que esses pacientes eles sobreviveram aí 1 ano a mais se comparado com o grupo que não recebeu. Então, parece pouco 1 ano, mas a gente fica pensando, o que é 1 ano para quem tá ali quase morrendo, né? Acho que a pessoa lutaria por ter mais 1 ano. Um dia. Um dia, talvez, né? Uma hora. Então, esse ano, sim, 1 ano a gente faz tanta coisa acontece que a gente fala assim, esse ano passou voando, mas é porque muitas vezes a gente não vive onde a gente está. Com certeza. Ou a gente está no futuro, ou a gente está preso no passado, mas tenta viver 1 ano, cada dia, um dia por vez, para ver como esse ano vai durar e como você vai fazer coisa esse ano. Infelizmente, nosso programa acabou. Só uma perguntinha, aquele chá de alho, aquelas receitas da vovó, elas são consideradas medicina de família ou medicina paliativa, não? Seria mais pro lado da medicina de família, mas tem medicações, né, que são naturais, né, a gente está falando das medicações fitoterápicas, então o chá de alho, né, o mel, né, então tem algumas coisas que têm uma evidência de uso, algum benefício para a gente fazer o uso, né. Então, sim, a gente pode fazer uso deles, né? Se não for trazer algum malefício, né? E desde que tenha uma evidência boa que sustente, a gente pode fazer isso. Tem rede social? Tem. Pode falar que o pessoal pode se despedir, infelizmente. Pessoal, agradeço. Quem quiser me seguir lá, @lucascarvalhos com LHUS no final. Tá até aparecendo aqui embaixo. Pode deixar, tá desse lado aí, eu já apontando pro lado errado. Pronto, acertei. Agora sim. Lucas Carvalhos. Gente, até amanhã. Um grande beijo. E a gente vai chamar esse moço de novo para falar mais sobre medicina de família e medicina paliativa, que é um grande passo dentro da medicina humanista, que inclusive não foi a primeira vez que foi abordado aqui. O Dr. Ivan Dosvik já falou sobre isso, que a gente não pode só querer matar a doença, não. A gente tem que querer curar as pessoas. Um grande beijo. Até amanhã.